10 perguntas sobre GNV que você sempre quis saber. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber e hoje eu estou aqui com o Danilo. Tudo bom, Danilo? Tudo bom, Marlon? O Danilo, ele tem o maior canal sobre GNV no Brasil e, quiçá, do mundo. Não sei, talvez, tá certo? Que isso, né? Danilo Top no Gás, tá, pessoal? Vou deixar aqui em cima no cantinho o link para você se inscrever no canal dele para saber tudo sobre instalação de GNV. E aproveitei que o Danilo estava aqui em São Paulo, chamei ele para um vídeo para a gente poder esclarecer aqui no canal as principais dúvidas que os motoristas de aplicativo têm sobre instalação de GNV. Por exemplo, muita gente me pergunta se meu carro tem GNV. Esse carro aqui é um Corolla e eu nunca instalei GNV nele. Eu, sendo bem sincero, tenho vários receios sobre isso. Minha esposa também tem vários receios sobre isso. E por esse motivo a gente nunca quis instalar GNV nele. Então as perguntas que eu vou fazer aqui são as perguntas que eu mais ouço no canal e as perguntas também que são as minhas dúvidas para você, e aí vamos ver se você me convence aí a mudar de ideia. Poxa, é uma responsabilidade muito grande, né? Primeira pergunta, por que usar GNV? Legal, antes de eu responder essa pergunta, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Tenho muita admiração por você, o seu canal. Obrigado. Ele gera valor para muita gente, então eu acompanho o seu canal há um certo tempo, sou teu admirador, sou teu fã. Obrigado. Então é uma honra muito grande estar aqui do lado do motorista top, né? E realmente essa é uma das perguntas que mais as pessoas querem saber. Por que usar o GNV? Qual que é o maior benefício, né? Uhum. E a gente sabe hoje que o GNV ele traz uma economia considerável na questão do combustível. Ainda mais quando é para motorista de aplicativo, que roda muito. Perfeito. Né? Então quanto mais você roda, maior vai ser sua economia, porque a conta tem que ser de quilômetro rodado. Então no final do mês vai te sobrar a caixa se você cuidar. É o famoso um olho no peixe e outro no gato. É você trabalhar com a produtividade, mas pensando na economia. E o combustível, sem dúvida nenhuma, o GNV vai trazer o resultado financeiro. Então, por que usar o GNV? Pela economia. Pela economia, redução de custo. Redução de custo é fundamental. Perfeito. No final do mês, aquele dinheiro que você gastava, que você queimava aquela nota de 100, a sua esposa vai ficar feliz. E daí vai dar para pagar lá um cabeleireiro melhor, ou comprar um eletrodoméstico bacana, para jantar. Então eu tenho certeza que ela vai ficar feliz por isso, tá? Perfeito. Uma outra pergunta que fazem muito para mim é se esse carro aceita GNV, se esse não, etc. Eu vou tentar generalizar essa pergunta para você da seguinte forma. Qualquer carro pode instalar GNV? Qualquer carro pode instalar GNV. Esse teu carro, por exemplo, aqui o Corolla é o the best, é o carro que fica muito bom no gás. O Corolla 7 marchas é fantástico, o desempenho dele é muito bom, mas via de regra, a grande maioria dos carros dá para colocar GNV. Porém, a gente sempre orienta a fazer um projeto legal, a colocar o equipamento correto, né, para você ter realmente a qualidade da economia, a qualidade de desempenho. Para você não se frustrar, você precisa conhecer bem sobre GNV, daí a importância de você ter mais informações, você saber aonde você coloca, qual equipamento coloca. Então, isso é muito importante. E consultar, né? Consultar se aquele carro fica bom, se tem um desempenho legal. Uma outra pergunta que fazem, e também acho que esse é o receio de muita gente, é: GNV é seguro? Explode? Pois é. Infelizmente, nós tivemos alguns casos passados aí de algumas explosões em algumas localidades, mas elas estão associadas geralmente à adulteração, né, de cilindro, que cilindro envolve uma pressão muito grande, e também de empresas clandestinas, que não são homologadas pelo Inmetro. Então, é importante que você saiba onde você vai colocar, saiba a referência daquela empresa, se aquela empresa realmente é homologada. Nós já falamos isso, dando essas dicas em alguns vídeos, né? Mas ele é seguro quando você faz a coisa certa. Se você fizer errado, tudo que começa errado termina errado. Entendi. Então, se você fizer certo, depois você passa por uma inspeção, você recebe um laudo de aprovação do Inmetro, que todos os componentes são homologados, que a empresa é homologada, que o teu carro foi bem feito. Então, isso é muito importante. GNV, ele é seguro, mas tem pessoas mal intencionadas que se você ou que não sabe fazer o trabalho. Ou que não sabe, aí você pode correr o risco e não vale a pena correr risco. Entendi. Faça bem feito. Perfeito. Quarta pergunta que fazem bastante para mim. Carro 1.0 fica bom no GNV?
Pois é, essa é uma pergunta muito legal, muita gente me faz essa mesma pergunta também no nosso canal. E carro 1.0 nós já fizemos bastante. Eu costumo dizer que você tem que associar um bom equipamento e uma boa instalação para ter um resultado melhor num carro desse. Associado, muitas das vezes, um variador de avanço, que é um eletrônico que você coloca à parte para um carro ter um desempenho. Carro 1.0 fica bom no gás, se você fizer bem feito. Na minha opinião, se você puder, lógico, se você tem um carro 1.0, não tem problema nenhum você colocar GNV. Mas eu sempre prefiro motores mais de 1.4, 1.6, para você ter um pouco mais de motor, porque tem certas regiões que tem muitas subidas, né? Não, acho que aqui em São Paulo não tem tanto, né? Mas, por exemplo, Belo Horizonte tem muito, o pessoal fala. Então, sim, às vezes o carro a gás, ele tem um seguro um pouco mais, né? Ele não tem um tempo de resposta igual a gasolina, então a pessoa sente mais. Porém, o segredo está nos detalhes que eu sempre falo. Um bom equipamento, uma boa instalação, pode ser 1.0, pode ser o que for, fica top no gás. Ah, perfeito. Bom, antes de eu ir para a quinta pergunta, tá gostando do vídeo? Então deixa o gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum novo vídeo no canal. Antes de eu seguir para a quinta pergunta, que eu tenho a lista aqui, me veio outras ideias de vídeo aqui na cabeça enquanto você estava respondendo. Certo. Eu queria saber se você topa, já na frente do vídeo aqui, ó, saber se tu topa fazer alguns outros vídeos depois desse aqui. Tu topa? É uma honra fazer aqui, uma honra estar com vocês. O que a gente puder esclarecer, a gente tá aqui para isso. Então ativa o sininho aí para não perder próximos vídeos, que eu acho que vai ter eu tô com umas ideias bem legais aqui para te perguntar. Legal. Tá bom? Vamos para a quinta pergunta. Ótimo. GNV estraga o motor do carro? Pois é uma pergunta séria. Isso é muito importante e a gente sabe de alguns problemas que foram ocasionados por conta de GNV, tá? Não necessariamente GNV estraga motor. Porém, se você não usar o equipamento adequado para aquele tipo de carro e ele trabalhar com uma ineficiência na parte de mistura, uma regulagem mal feita, ele pode ter alguns problemas, né, no motor. E isso é muito comum em carros, por exemplo, que a pessoa tem uma tecnologia no carro e a pessoa vai lá, estrangula, coloca um equipamento mais ultrapassado e tal. Então esse carro pode trabalhar com mistura pobre, ele já nem está sabendo direito. E aí eventualmente você pode não ter um problema no cabeçote ou danificar um catalisador e tal. Mas o segredo, que é o que eu sempre comento, se você colocar um equipamento adequado, e fizer uma boa regulagem, tá? Onde o carro tem um desempenho legal, não é aquele carro que está bem fraco, é um carro que está tendo uma mistura estequiométrica ali, bem parecida com combustível líquido, então você não vai ter problema. Prova disso, eu tenho uma Pajero Full. Nossa, que legal. Há 11 anos está no gás, com o mesmo equipamento, sem nunca ter dado um problema. Perfeito, legal. Eu só troquei vela, cabo, fiz manutenção básica. Também é carro de deserto, né, meu? Mas o que eu falo, eu tenho vários clientes em várias localidades do Brasil, e que nós nunca tivemos nenhum problema relacionado ao GNV. Perfeito. Né? Agora, eu já vi casos, né, mal regulados, equipamentos inadequados, que podem gerar um tipo de problema. Entendi. Estendendo um pouquinho mais essa quinta pergunta e pegando da sua resposta, quando você diz equipamentos, não é só comprar o equipamento, normalmente o pessoal fala GNV italiano, não sei por que isso é bom ou não, mas não é só comprar o equipamento ou tem algum detalhe nisso tudo? Olha, Marlon, essa pergunta, embora ela está sendo encaixada, né, nessa quinta aí, mas ela é fantástica, ela é fundamental. Foi muito bom você perguntar. Então já vai ser 11. Isso. Porque realmente, assim, não é. Hoje, o que acontece? Existem várias marcas de equipamento e às vezes até alguns distribuidores foram lá comprar um componente aqui, um componente aquilo, montaram um kit, colocaram uma marca e estão colocando no mercado. E tem muita marca que é chinesa. Fala-se italiano porque a Itália iniciou esse trabalho de referência de qualidade lá na Itália. Os bons equipamentos, eles têm sua origem. O chinês que você falou é da China mesmo? Ou você está dizendo que é algo ruinzinho? Eu digo assim que as pessoas produzem muitas coisas na China para baratear o custo. Entendi. E isso compromete a qualidade. Tá. Então eu sempre digo o seguinte, tem marcas no mercado que são consagradas, que elas têm realmente um posicionamento no mercado de qualidade. E outra tem marcas de preço, né? Então, assim como existem vários sedãs, por que você tem um Corolla? Porque realmente é uma marca confiável. Sim.
ela não te dá dor de cabeça. O quanto que você tem de manutenção nesse? Zero. 4 então, anos de carro, zero manutenção. Faz toda a diferença. O seu investimento é maior, Sim. mas a sua tranquilidade também é maior. E no fundo, as contas, elas vão ficar muito superiores no sentido da economia por conta disso. Você não teve... Eu falo isso em vídeos. Se eu dependesse do Corolla para mim sobreviver, eu tinha fechado minha oficina. E assim é alguns equipamentos. Tem equipamentos hoje que ele tem um tempo de injeção melhor, ele tem um software muito mais potente, um processador muito mais potente. Então isso faz toda a diferença. Associa um bom equipamento e uma boa instalação. Então uma boa oficina de instalação de gás sabe qual o equipamento certo para cada carro. Seria mais ou menos isso? Na verdade, assim, a gente tem a expectativa que sabe, mas muitos estão na briga de preços entre os concorrentes e eles ficam se degladiando com o equipamento mais barato. Entendi. Mas o instalador? O instalador. Então é importante que o consumidor, você que está assistindo aqui o Marlon, que você pesquise bem antes, saiba quais são as marcas que são mais confiáveis, aquelas que têm maior durabilidade, entendeu? Que não dão problema, que você utiliza ela em outros carros. Entendi. Eu trabalho com uma marca já há muitos anos, desde 2007, e que hoje eu trabalho tranquilo e ofereço uma qualidade assim e uma garantia tranquila para os meus clientes. Bom, continuando com a sexta pergunta, deixa eu ver aqui no papelzinho, GNV, sim, dos aumentos. GNV ainda compensa com os aumentos do combustível? É uma boa pergunta. Nós estamos passando por uma fase de transição política, né? Onde está se buscando novas regras para esse setor do gás natural. E também a Petrobras, que detém o monopólio da maioria dos gasodutos, ela tende a privatizar. Então a gente espera que num curto tempo aí os preços abaixem do GNV. Eles aumentaram, mas a expectativa é de que abaixe. Abaixe, porque se mudar a regra, independente do político que entrar, isso vai mudar o mercado, porque hoje a Petrobras tem um monopólio, né? E os contratos são em dólar, então isso ocasiona um problema. Mas assim, houve alguns aumentos, mas a gente vê que ainda compensa muito. Em São Paulo, por exemplo, é um lugar que a gente... Teve um aumento recente, forte. Teve recente, o preço era bem abaixo da média nacional e teve esse aumento. Mas ainda está na casa aí de 2 e alguma coisa, o que é extremamente viável. Porque o gás, ele rende mais que a gasolina, até 30%. Vamos falar um português, claro, assim, apenas para comparativo. Um carro que faz 10 km na gasolina, ele tende a fazer de 12 a 13 no gás. Por metro cúbico de gás. Isso, e 7 no etanol. Certo. Então ele rende mais e custa menos. Entendi. Né? Se fosse o mesmo valor que a gasolina, já compensaria. Como ele é mais barato. Como ele é mais barato... Compensa mais porque ele... Exatamente. Entendi. Então, mesmo com esses preços que estão, ainda é viável, né? O que acontece é o seguinte, que quem anda pouco... Sente mais. Investimento. E o investimento demora mais para se pagar. No caso do motorista de aplicativo, como ele roda bastante, ele tira o investimento rapidinho. Rapidinho. Entendi. Né? Aí uma pergunta extra. Tem ideia mais ou menos de quanto tempo o motorista tira o investimento? Olha, nós temos visto aí alguns entre 5 meses, 6 meses tirando. 5, 6 meses no máximo você tira o investimento. Isso, exatamente. Tem gente Era uma pergunta não planejada. Tem gente que até com menos, porque depende de quanto que roda. Eu já vi motorista andar mais de 10 mil quilômetros. Eu acho absurdo. São poucos, mas tem alguns. Mas a maioria é 5, 6 mil quilômetros. 5 mil quilômetros normal. Perfeito. Vamos para a sétima pergunta. Deixa eu ver aqui. Colocar o GNV em carro turbo. Funciona? Legal. Funciona. Nós estamos entrando agora numa nova geração de veículos, com carros com motor com injeção direta. E esses carros, saiu um equipamento específico chamado sexta geração. O sexta geração, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é que é melhor que o quinta geração. Ele é um equipamento que foi desenvolvido para esse sistema de injeção de combustível, né, que é a injeção direta. Quinta geração é o melhor, só que para turbo, injeção direta, o melhor é a sexta geração. Melhor não, é o equipamento que vai dar certo. Tá? Então, hoje temos o Cruze Turbo, né, que saiu, que é um carro que vai pegar esse equipamento de injeção direta. Lembrando que veículos com injeção direta, eles têm que injetar um pouquinho de gasolina junto com o gás. Carros com injeção indireta é só gás. Entendi. Tá? Oitava pergunta aqui, acho que voltando um pouquinho na área de segurança, onde é o maior risco do GNV? Pois é, essa é uma pergunta muito legal. Acho que mais ou menos respondemos antes, né? Mas voltando nela, é importante, uma coisa importante que eu quero ressaltar ainda falando sobre esse aspecto, né? A gente sabe que os casos de explosões estão relacionados ao cilindro, porque a pressão lá é muito grande. Perfeito.
tá? Então, o cilindro tem que ser de procedência. Por isso que é importante um local confiável. Né? Não dá para... Tem gente que sai comprando coisas usadas por aí. Entendi. E sem procedência vai ter um risco muito grande. Então, se você fizer a coisa certa, vai dar certo no final. Então, cilindro tem que ter procedência. E principalmente tomar cuidado, porque às vezes o que acontece? A válvula que vai no cilindro, a pessoa põe um cilindro bom e uma válvula ruim, uma válvula usada para economizar. Então, nós entramos naquela questão da idoneidade da empresa, né? Porque são coisas que você não vai ver. A válvula do cilindro vai estar lá encapada, só que você não está vendo. Então, é importante de ser uma válvula realmente com segurança, uma válvula homologada pelo Inmetro, né? Então, com certeza não vai ter problema, não. Perfeito. Então, voltando na pergunta, onde é o maior risco? É na instalação mesmo. Então, é na instalação. O lugar que você instala naquela linha que a gente já discutiu logo no início do vídeo, né? Exatamente. E o cilindro é o ponto fundamental hoje. Perfeito, entendi. Tá? Que envolve a segurança. Indo para a 9ª pergunta, documento do carro tem que mudar? Pois é, para fazer a coisa certa temos que mudar. Alguns estados, você tem um incentivo a mais, que é o desconto do IPVA, certo? Acho que Rio de Janeiro tem, São Paulo está para sair isso há muito tempo e nunca sai. Tomara que a gente consiga uma força política aqui em São Paulo para isso, né? Vamos ficar na torcida. Vamos ver. Nós precisamos de bons políticos. Então, no Paraná também. Paraná tem 70%, eu vou responder pelo legal. Paraná, que eu conheço. Perfeito. Então, assim, muita gente às vezes não documenta porque fala assim, mas o meu carro não tem desconto no meu estado, por isso que eu não documento. E é errado, porque pela lei você tem que estar... Qualquer adaptação, transformação no seu carro tem que... Está descrito no documento. Então, o GNV, você tem um processo de colocar, você vai lá, pega uma autorização, adapta o GNV, depois passa por uma inspeção e tem um documento ali GNV. Se você for tirar um dia daquele carro, é o mesmo processo, inverso, né? Você pega a autorização, retira, passa pela inspeção e tira do documento. Não fica nenhum vestígio no documento. Se você fez uma boa instalação, também não fica nenhum vestígio no carro também. Tá? Se você um dia for tirar para passar por um outro carro. Mas é importante ressaltar o seguinte, que tem que estar documentado, porque você fica num aspecto legal, né, dentro da lei, porque se você for pego numa blitz, teu carro pode ser preso por isso, tá? Porque você tá ilegal. Pode ser pego. Então, se não tiver atualizado no documento... eu já vi carros que foram presos por causa disso. Isso. Um outro aspecto também, por exemplo, eu conheço muito de seguro também. Se a seguradora for fazer um seguro do seu carro e ela vê que está em GNV e não está no documento, não tem cobertura. Então ela não pega. Entendi. Tá? Então esse é um outro aspecto também. Não dá para andar sem seguro, ainda mais numa cidade como São Paulo. É verdade. E aí eu vou fazer um gancho aqui, já que você falou disso, da proteção veicular da MASSE. Vou deixar o linkzinho aqui, que daí você pode ligar para fazer uma cotação. Legal. É importante. Eu sou um grande defensor de seguro, porque você paga para não usar. Mas o dia que você precisar, você, né? Exato. Não pode correr o risco hoje de perder seu patrimônio. É um patrimônio muito caro. Acho que a tua 9ª resposta aí serviu para a 10ª pergunta. O carro GNV desvaloriza? 10ª e última pergunta. Carro GNV desvaloriza? Muito boa pergunta, excelente. Hoje eu tô Porque já tem gente que já me diz que valoriza ao invés de desvalorizar. Eu não sei muito bem isso, como é que é? Mas conversar com pessoas inteligentes é outra coisa, né? Mas, Marlon, isso é uma pergunta muito bacana. E a gente vê assim, teve muitos carros que às vezes foram entregues em concessionárias, a pessoa falou assim, tem GNV, e desvalorizou o carro, pagou a menos do que ele valia e tal. Mas por quê? Porque as instalações foram mal feitas. No passado. Ainda acontece. Ainda acontece? Ainda acontece, Marlon. Recentemente eu peguei um carro que veio lá da região do Espírito Santo, Vitória. Nossa. E a pessoa tinha furado lá atrás o porta-mala com pulsão. Aí, a hora que nós tiramos o suporte estava quebrado, um baita de um buraco. Então, você imagina, é um prejuízo, né? Uma instalação mal feita. Às vezes a pessoa não identificou um ponto para colocar a chave comutadora, estragou o painel. Né? Você imagina, qualquer peça desse painel aqui não deve ser barato, né? Não é não. Então, assim, ele desvaloriza se for algo mal feito. Entendi. Entendeu? Mas se for algo bem feito, eu costumo dizer o seguinte, se você tem algo bem feito, quem gosta de GNV vai valorizar seu carro.
Embora nós estamos num país que impera a lei de Gerson, que todo mundo quer levar vantagem, né? Ainda assim. Mas aí eu digo sempre o seguinte, se você faz uma instalação bacana, o equipamento é bacana, a pessoa acaba querendo, tem muita gente que gosta de comprar carro com GNV, no Rio de Janeiro a gente tem essa experiência lá, que as pessoas gostam. Então eu vejo assim, o carro desvaloriza se for uma coisa mal feita, ou se o equipamento não é adequado, então cria uma antipatia. Mas eu anunciar que meu carro, ó, Corolla, vendo Corolla 2015, modelo 2016 com GNV, e aí eu aumento 2, 3 mil reais o preço dele porque tem GNV. Isso é plausível? As pessoas vão gostar ou não vão gostar disso, por exemplo? Bom, se for seu carro, eu tenho certeza que vão valorizar. Porque você é um cara cuidadoso, dá pra ver que o seu carro é um carro bacana, é um carro bem limpo, organizado, né? Então isso é legal. Mas assim, eu sempre digo o seguinte, você pode pedir a mais, né? E se a pessoa estiver pensando em comprar um carro com GNV, ela vai valorizar se for uma instalação bem feita, que está bem revisado, aquela coisa toda, né? Porque o que você não pode comprar é um carro que está sucateado e com GNV que está mal cuidado, o cara não faz inspeção, tá aquela coisa toda. Então, tudo vai de você fazer uma análise antes da compra. Tem gente que já não está pensando no GNV, ele está pensando no carrinho de bebê com a esposa e aquela coisa toda. Então ele vai ver o cilindro, ele vai tomar um impacto. Então é muito importante você entender que região que está, como que as pessoas recebem esse carro, ou às vezes você pode tirar o kit. Porque se você colocou um kit quinta geração num carro desse aqui, e você pode vender e aproveitar aquele kit para um outro carro que você ganhou dinheiro, que você economizou e comprou um carro mais novo, o kit já está aí, você só vai pagar a mão de obra e por que não? Perfeito, entendi. Então não necessariamente depende do comprador, se ele quer ou não, está buscando ou não GNV. Se ele está buscando ou não GNV, se o carro foi feito uma boa instalação, está um bom equipamento. Hoje com o preço alto da gasolina, GNV já é melhor visto pelas pessoas também, e isso pode fazer um diferencial, né? As nossas instalações, modéstia à parte, longe de mim querer puxar algo, a gente procura fazer bem feito e tal. Então assim, a gente ouve muitos depoimentos, poxa, o teu carro foi admirado na inspeção, ou foi admirado em tal lugar, ou o pessoal do posto, poxa, viu que a instalação é bacana. Então quando o cara vê algo que foi bem feito, profissional, eu creio que valoriza sim. Agora, tudo depende da região, do mercado, da necessidade, né? Perfeito. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, mas eu tô aqui com 2 ideias de vídeo, que eu falei mais cedo, né? Legal. E eu queria ver se tu topa, que é os 5 melhores carros com GNV para Uber Black. Poxa, e muito os legal. 5 melhores carros hatch para colocar GNV no Uber X. Você topa falar sobre esses assuntos? Topo, daria uma lista de carro dessa? Sem dúvida nenhuma, a gente pode fazer uma relação aí bacana com base na nossa experiência, pode falar sim. Perfeito, então. Então, pessoal, assina o canal do Danilo, deixar mais uma vez aqui, o link está aqui em cima, tá? E também ativa o sininho desse canal aqui, para você não perder esses próximos vídeos aí que a gente vai gravar em seguidinho aqui, beleza? Legal, tamo junto. Obrigado, Danilo. Obrigado você, meu querido. Vamos pro próximo vídeo e vejo você no próximo vídeo, valeu! Bacana, deixa seu like. Opa, tocou. 300 metros, tá pertinho.